Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho de politrauma e lesões músculo-esqueléticas. Politraumatismo. São lesões provocadas por forças externas, que podem ser tanto um objeto chocando-se contra o corpo humano, ou o corpo humano chocando-se contra um objeto. Politraumatismo são lesões múltiplas, de diversas naturezas, que podem comprometer diversos órgãos e sistema. Princípios básicos. Os princípios básicos do tratamento de emergência: fazer uma avaliação rápida do estado geral do paciente, estabelecendo prioridade e dando atenção imediata àquele traumatismo que interfere nas funções vitais. Pode, em risco de vida, estabelecendo a seguinte ordem: permeabilidade de vias aéreas. Então, a gente precisa retirar as próteses, né? Ou se tiver qualquer outra coisa dentro das vias aéreas. Aspiração de secreção. Avaliação de possíveis lesões intratorácicas. Colocação de cânula de Guedel. Intubação e uso de respirador. Avaliação da função respiratória, ritmo, frequência e movimento torácico. Avaliação das funções cardiocirculatórias, usando as manobras de ressuscitação quando houver parada cardiorrespiratória. Controle da hemorragia. Se for detectada hemorragia interna, preparar o paciente para a cirurgia. Punção de uma veia para reposição de perdas sanguíneas e administração de medicamentos, preparação do material para flebo e PVC, sondagem vesical, se prescrita para avaliação de débito urinário. Controle rigoroso da administração de perda de líquidos, PVC e sinais vitais, avaliação de trauma crânioencefálico e outras lesões, imobilização de fraturas, observando a extremidade, coloração, temperatura e pulso. Avaliação da ansiedade do paciente, orientando e esclarecendo sobre o seu estado, procedimento e dúvidas. Todos os procedimentos são realizados já no nível hospitalar, sendo que o procedimento de primeiros socorros a serem realizados no local do acidente são os seguintes: é importante examinar a vítima por ocasião do socorro para que procure avaliar a probabilidade de certas lesões, devendo-se observar, a princípio, o pulso. Quando a pulsação estiver abaixo de 60 batimentos por minuto, pode indicar o estado de choque. A ausência da pulsação pode indicar uma parada cardíaca, onde deverá ser feita a reanimação cardiopulmonar imediatamente. Outro, a respiração. Normalmente, a respiração de um adulto é de 16 a 18 movimentos respiratórios por minuto. Se a respiração estiver rápida e superficial, pode indicar um estado de choque. Se profunda e penosa, pode significar obstrução das vias respiratórias ou ainda uma doença cardíaca. A ausência de respiração pode indicar uma parada respiratória. Já a respiração com eliminação de sangue, boca ou nariz e tosse pode indicar danos nos pulmões por fratura de costela. Pupilas. As pupilas contraídas podem indicar que o vício de drogas ou doenças que afetam o sistema nervoso central. Quando dilatadas, pode significar um estado de relaxamento e inconsciência. Essa dilatação pode ser devida a ataques cardíacos ou envenenamento por drogas ou álcool. As pupilas, quando desiguais, que significa ser anisocóricas, denunciam traumatismo craniano. Outra coisa que a gente precisa verificar é a cor da pele. A pele pálida ou acinzentada indica circulação insuficiente, falta de oxigênio. A pele azulada ou arroxeada significa queda de oxigenação no sangue, podendo ocorrer uma parada cardiorrespiratória. Já a pele avermelhada pode indicar início de envenenamento por monóxido de carbono ou traumatismo craniano. Pergunte à vítima onde está, nome e qual dia da semana. Respostas erradas podem significar um traumatismo craniano e envenenamento. Capacidade de movimentação. Paralisia de um dos lados do corpo, inclusive da face. Pode indicar uma hemorragia cerebral ou intoxicação por drogas. Paralisia das pernas. Pode indicar uma fratura de coluna abaixo do pescoço. Paralisia de braço
e pernas podem denunciar uma fratura ao nível de pescoço. Reação à dor. A incapacidade de movimento geralmente está associada à insensibilidade à dor, queixa de torpor ou formigamento. Parestesia nas extremidades pode significar trauma na coluna. Temperatura do corpo. Temperatura baixa, menos de 36 graus, pode indicar um estado de choque, hemorragia, início de insolação, exposição prolongada ao frio. Temperatura acima do normal pode ser decorrente de uma febre ou exposição de calor excessivo. Observados todos os critérios acima descritos, é importante proceder à imobilização da vítima e aguardar a chegada do socorro para que a mesma possa ser imediatamente transferida para o hospital. A maior indecência de pacientes que apresentar vários traumas é decorrente de acidentes que envolvam automóveis ou motocicletas. As causas mais comuns de alteração do nível de consciência são decorrente de lesão no córtex cerebral, lesão na formação reticular ascendente do tronco cerebral, responsável pela manutenção do estado de alerta, aumento da pressão intracarniana, que é o PIC, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, atenção especial para a triade de Cush, elevação da pressão arterial, mais alteração do padrão respiratório, mais redução de frequência do pulso, é sinal tardio de aumento de PIC. PIC é aumento de pressão intracraniana. Elevação da pressão intracraniana pode ser decorrente da herniação central do cérebro, podendo ser classificado como nível 1 de PIC, postura em decortição, flexão de membros superiores e extensão de membros inferiores, pupilas médio reativas, respiração, shake stones. Nível 2 de PIC, postura de descerebração, extensão, né, de membros superiores e membros inferiores, pupilas médias, não fotorreagente, hiperventilação neurogênica central. Nível 3 do PIC, flacidez, sem reação à dor, midríase fixa, respiração atáxica ou apneia, falta de respiração, tá? Avaliação, exame neurológico, nível de consciência A, alerta, resposta e resposta à dor. Sempre questionar se houver período de inconsciência. Escala de coma de Glasgow, pupila simétrica, né, diferente e normal, fotorreação. Exame de cabeça e de coluna, atenção para as pedras licóricas, fraturas abertas de crânio, exposição de tecido cerebral, ferimento extenso de couro cabeludo e lesão por arma de fogo, orifício de entrada e saída. Avaliação da motricidade, né, se está com algum déficit motor, observação de sinais de fraturas de base de crânio, extravasamento de líquor e sangue pelo ouvido ou nariz, equimose na região mastoidea, sinal de batalha, equimose periórbitas, olhos de guaxinim. Observação da evolução para detectar qualquer deterioração neurológica, presença de objetos encravados no crânio, não devem ser removidos. Conduta: avaliar a consciência, imobilizar a coluna cervical após exame de pescoço, manter permeabilidade das vias aéreas, intubação endotraqueal, se Glasgow for menor que 9, retirar prótese, administrar O2 sobre máscara com reservatório de 12 litros por minuto na vítima consciente, em ritmo respiratório normal. Na vítima de nível de consciência rebaixado, com alteração de padrão respiratório, ventilar com compressão positiva, com 0,285 a 100%, com bolsa, válvula, máscara ou intubado, com uma boa ventilação mecânica. Evitar a hiperventilação, exceto se ocorrer piora com sinais de herniação de tronco cerebral. Nesse caso, aumentar de 12 para 16 para 20 ou 24. Controlar sangramento no couro cabeludo, aplicar pressão direta de local ou região adjacente se houver deformidade óssea, e na nariz e orelha, tamponar com material de curativo, permitindo pequeno vazamento do sangue. O tamponamento completo pode aumentar o PIC. Controlar outras hemorragias. Avaliar sinais vitais como pressão, pulso e frequência respiratória. Instalar 2 acessos venoso calibroso.
sedar a vítima em caso de agitação, repor volemia se houver sinais de choque, esse raramente é secundário, não hiperidratar se não houver choque, prevenir a perda de calor corporal, manter a cabeça da vítima elevada, elevando o segmento da cabeça. Monitorar e avaliação neurológica, aferir os sinais vitais, aspirar as vias aéreas superiores se necessário, monitorização cardíaca, oximetria de pulso, colocar e instalar a manutenção de respiradores artificiais, manter acesso venoso permeável, administrar medicamentos, controle hídrico, observar e comunicar e anotar as queixas álgicas. Ainda, auxiliar cuidados de higiene, mudança de decúbito, controlar o débito de sondas e drenos, apoio psicológico, manter material de atendimento de PCR próximo ao leito, realizar os curativos, preparo de exames ou cirurgias. Pesquisar sempre, motricidade, sensibilidade, perfusão periférica, cuidados gerais. Colocar qualquer vítima de politrauma em prancha longa em posição adequada, respeitando suas lesões. Expor as lesões nos locais onde haja indício de sangramento, além de retirar objetos e adornos. Tratar inicialmente as lesões que ameaçam a vida. Cuidar primeiro das lesões abertas, alinhar a fratura controlando o pulso periférico, analgesia ou sedação, imobilização, mobilizar a vítima segundo preceitos de integridade de coluna vertebral, administrar o oxigênio, punção de acesso venoso e calibroso. Fraturas expostas. Atentar para sinais diretos ou indiretos, não recolocar o osso exposto dentro do ferimento, aplicar curativo, estabilizador e estéreo. 2. Amputação. Levar o segmento ao hospital junto com a vítima. Manter o segmento resfriado. Procedimento de enfermagem. Frequências em politraumas. Alguns procedimentos são comumente efetuados em unidades de pronto-socorro e cabe aos funcionários dessa unidade o bom atendimento para o auxílio e execução dos mesmos. É de suma importância que o auxiliar técnico em enfermagem saiba como efetuar um preparo de material e a rotina do setor. Dentre os procedimentos específicos da unidade de pronto-socorro, ressaltamos: auxílio a uma sutura, preciso de material, caixa ou bandeja pequena, campo ocular e fenestrado, fios de sutura, solução de PVPI ou clorexidine, gás estéreo, luva estéreo, xilocaína, seringa de insulina, seringa de 10 ml, agulha, máscara descartável para o cirurgião, um frasco de solução fisiológica, rolo de esparadrapo. A técnica: posicionar o paciente na máquina com a exposição do local a ser suturado. Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado. Efetuar a limpeza do local com solução fisiológica para remoção de sangramento local. Efetuar a abertura da caixa ou bandeja de pequena cirurgia, sob superfície plana e limpa. Iniciar a abertura do material descartável sobre o campo estéreo da caixa de pequena cirurgia. Oferecer o par de luva estéreo ao cirurgião. Oferecer a solução ao mesmo, proceder à abertura de frasco de xilocaína, ofertando, após o término do procedimento, efetuar e proteger o local com curativo oclusivo. Efetuar o recolhimento do material utilizado, encaminhando aos seus locais devidos. Proceder à anotação de enfermagem conforme rotina da unidade. Passagem de catéter venoso central. O acesso venoso central é de extrema importância para o socorrista. Indicado para grandes infusões volumétricas. Indicação de acesso venoso central. Quando houver uma hipovolemia, uma hipotensão grave, procedimentos específicos, medida de PVC, utilização de drogas vasoativas, acesso periférico difícil. O acesso pode ser realizado de 3 formas: veia jugular interna ou veia subclava. Há 2 tipos de dispositivo de intracáter e catéter, de single e duplo lumens, ambos com fio guia. O custo é de 3-4 vezes quando comparado nas opções, o que deve ser justificada a necessidade de um duplo lumen, com a previsão de infusão múltipla de drogas, sedação contínua, bomba de diurético ou dieta parental. O intracáter tem deixado cada vez mais
de ser utilizado e substituído por catéter. Contudo, não há benefício teórico com a equipe treinada. Material: caixa ou bandeja de passagem intracárdio, campo ocular, fios de sutura, solução de clorexidine ou PVPI, gás estéreo, luva estéreo, um frasco de xilocaína sem vasoconstrutor, um catéter de intracárter de duplo lumen. Seringas, máscara descartável para o médico, equipo, lâmina, frasco, equipo e rolo de esparadrapo. Técnica: posicionar o paciente em Trendelenburgo, orientando quanto possível sobre o procedimento. Posicionar conchinho no ombro do paciente, dorso superior. Proceder à lateralização da cabeça do mesmo, para o local contrário à punção a ser efetuada. Efetuar a abertura da bandeja de punção, colocando em seu interior todos os materiais descartáveis a serem utilizados. Oferecer a luva estéreo ao médico. Colocar a solução de PVPI em cuba para que o médico execute a asepsia local. Abrir o frasco e oferecer a xilocaína. Após punção bem-sucedida, conectar o soro ao catéter já instalado, abaixar o frasco de soro para permitir refluxo de sangue. Ao término da punção, efetuar curativo local, retornar à ordem do local, encaminhar o paciente ou dar continuidade ao tratamento em sala. Revisão. Nesse capítulo, estudamos uma das situações mais complexas para o atendimento de uma unidade de pronto-socorro e o paciente politraumatizado. Quando atendemos um paciente politraumatizado, precisamos de atenção, pois vários fatores poderão desencadear piora no seu estado, podendo levá-lo à morte, lembrando que traumatismo são lesões provocadas por forças externas, que podem ser tanto um objeto chocando-se contra o corpo humano ou um corpo humano chocando-se contra um objeto. Politraumatismo são lesões múltiplas, de diversas naturezas que podem comprometer diversos órgãos do sistema. O paciente deverão ser atendidos o mais rápido possível e a realização de exames para elucidação de diagnóstico é fundamental. Muitas vezes, o paciente não é considerado um politraumatizado, mas sofreu lesões em músculos esqueléticos importantes, como fraturas e amputações. As fraturas deverão ser avaliadas e contidas, quando possível. Já o paciente com amputação deverá ser encaminhado para o procedimento cirúrgico, juntamente com o membro amputado, para um possível implante. Além de vários procedimentos, esse paciente pode necessitar de suturas e de inserção de catéter venoso central.